Bora lá, pessoal, estamos de volta para a gente continuar trabalhando, então, os princípios aplicados à administração pública quando ela está fazendo uma licitação, né? Então, os princípios que devem ser seguidos na licitação e, claro, também no contrato administrativo. Continuando aqui, então, a gente falou do princípio da igualdade. Depois da igualdade, claro que a gente tem que se lembrar também da isonomia. Quando a gente fala de isonomia, né, que é um princípio conhecido no direito como um todo, a gente está dizendo que não basta simplesmente eu tratar a todos da mesma forma, porque em determinadas situações eu tenho que dar um tratamento desigual, na medida de desigualdade. Então, quando a gente fala, por exemplo, lá das microempresas, empresas de pequeno porte, né, que nós trabalhamos quando a gente estava falando dos objetivos da licitação, já que a isonomia, né, o tratamento isonômico é também um objetivo da licitação, a gente está pensando nesse respeito, ou nessa busca daquilo que nós chamamos de igualdade material, que é garantir que todos tenham uma igualdade de condições de fato, né? E para isso, eu posso dar um tratamento desigual. E a lei, ela também possibilita outras formas em que eu posso dar algum tratamento desigual para buscar um objetivo maior, como, por exemplo, o que nós temos lá no artigo 29, parágrafo 9º da Lei 14.133, eu até comentei esse parágrafo com vocês quando a gente estava falando dos decretos, né, que nós já temos para regulamentar a lei de licitações, que vai trazer para a gente que o edital, ele pode prever que o licitante, ele tenha um percentual mínimo de mão de obra que seja preenchido com mulheres vítimas de violência doméstica ou oriundos ou egressos do sistema prisional. Então, quando eu tenho essa possibilidade de garantir que uma determinada empresa ela tenha um tratamento diferenciado, ela tenha uma previsão no edital de que só vai poder participar daquela licitação, se aquela empresa, se aquele licitante tiver um percentual mínimo da sua mão de obra formado por mulheres vítimas de violência doméstica ou oriundos ou egressos do sistema prisional, eu estou dando um tratamento diferenciado, mas porque eu tenho um objetivo maior, né, de garantir ou de tentar ajudar no desenvolvimento de certas políticas públicas. E aí, como eu disse para vocês, essa questão das mulheres vítimas de violência doméstica são regulamentados já pelo decreto 11.430 de 2023. Então, não basta só garantir igualdade, eu tenho que garantir isonomia. Outro princípio que é extremamente importante para a gente na lei de licitações é o princípio da publicidade. Por que a publicidade, que é um princípio que a gente já conhece, né, do direito administrativo, lá do artigo 37 caput da nossa Constituição, tem uma importância muito grande aqui? Porque, de acordo com o artigo 13 da Lei 14.133, a publicidade de todos os atos do processo licitatório é a regra. Em regra, eu preciso garantir essa publicidade, eu preciso garantir que todos tenham acesso a tudo que acontece durante uma licitação. Excepcionalmente, claro, é possível que a gente tenha uma exceção, né, uma mitigação dessa publicidade, como, por exemplo, no caso de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, a publicidade dos atos no processo licitatório, ela é a regra, mas claro que se eu tenho uma informação que é imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado, no próprio, né, na própria previsão que nós temos constitucional, lá no artigo 5º, inciso 33, é possível que eu garanta o sigilo. E um outro ponto interessante com relação à publicidade está lá no artigo 13, parágrafo único. O artigo 13, parágrafo único, ele traz determinadas situações em que nós temos o que a gente poderia chamar de sigilo provisório. Eu tenho sigilo de certas informações, e a gente vai ver quais são, em determinadas situações. Então, ele é um sigilo provisório, depois, obviamente, eu tenho que garantir a publicidade. Por isso que a gente também pode chamar de publicidade diferida. Eu vou garantir a publicidade de certos atos, mas só depois de um determinado momento. Quais são as hipóteses que a gente tem esse sigilo provisório ou publicidade diferida lá no artigo 13, parágrafo único? Com relação ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura, eu só dou publicidade ao conteúdo das propostas que foram apresentadas pelos licitantes, né, no processo licitatório, depois que eu tenho o momento, né, da abertura dessas propostas, e também posso ter um sigilo provisório do orçamento estimado da contratação. Esse orçamento estimado da contratação, gente, é um valor que a própria administração pública ela vai fazer, ela faz um orçamento para que ela tenha mais ou menos uma ideia de quanto é que vai ser aquela contratação. Muitas vezes é possível, nos termos do artigo 24 da Lei 14.133, que eu garanta um sigilo desse
orçamento estimado. Flávia, por que haveria que se falar em certas situações de um sigilo desse orçamento estimado da contratação? Muitas vezes pode ser interessante para a administração ela não divulgar qual que foi o valor que ela orçou daquela contratação, para garantir que aqueles licitantes que vão apresentar propostas, eles apresentem as propostas de fato com o que eles entendem que deveria ser aquele valor da contratação, e não levando em consideração o orçamento. Às vezes, quando a administração ela já divulga o orçamento estimado daquela contratação, os licitantes eles vão apresentar um valor muito próximo, né, daquele valor que eles têm no orçamento. Talvez se eu não dou publicidade de cara para esse orçamento estimado, talvez eu consiga garantir uma melhor proposta. Depois, obviamente, eu tenho que garantir a publicidade desse orçamento, porque a gente está falando de um sigilo provisório, nós estamos falando de uma publicidade diferida. Então, o artigo 24 da Lei 14.133 traz para a gente situações em que é possível o sigilo do orçamento estimado. Existem certas situações que não tem como garantir esse sigilo do orçamento estimado, né, ainda que seja esse sigilo provisório. Quando, por exemplo, o critério de julgamento que vai ser adotado é o maior desconto. Porque a gente vai falar mais para frente dos critérios de julgamento, e o maior desconto vai justamente vencer a licitação quem apresenta o maior desconto com relação ao valor que está lá no orçamento, que está previsto lá no edital. Então, óbvio que nesse caso não tem como garantir esse sigilo, mas em determinadas situações é possível que eu garanta esse sigilo provisório do valor do orçamento estimado. Outro ponto também extremamente importante, grande novidade que a gente tem na Lei 14.133, que tem a ver também com o princípio da publicidade, é a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, o chamado PNCP. Esse Portal Nacional de Contratações Públicas, que está previsto no artigo 54 e também no 174 da Lei 14.133, é um portal nacional que vai juntar, que vai reunir todas as informações de licitações dos entes federativos. Então, todos os órgãos, todas as entidades da administração pública, direta e indireta, que estiver fazendo licitação, por exemplo, uma autarquia que se submete, né, à Lei 14.133, eles têm que garantir essa publicidade do edital da licitação nesse Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, sem dúvida nenhuma, é um ponto muito importante e interessante para a gente também na Lei 14.133. Continuando com outros princípios, nós temos o princípio do planejamento. O princípio do planejamento, ele não aparecia expressamente para a gente na lei antiga de licitações, e hoje ele aparece como um princípio que deve ser observado pela administração pública, porque a gente percebe na Lei 14.133, com alguns instrumentos que estão ali previstos, que a lei ela dá muita importância para essa atuação planejada da administração. Né? Ela tenta ao máximo garantir que a administração pública vai se planejar para fazer as licitações, para fazer os contratos administrativos, para garantir que ela não saia fazendo as coisas meio que descontroladas. Então, por exemplo, nós temos na Lei 14.133 a previsão do plano de contratações anual. O plano de contratações anual ele está previsto lá no artigo 12, inciso 7 e no parágrafo 1º, que é um plano que o órgão público, por exemplo, vai fazer de todas as contratações que ele pretende fazer ao longo do ano. Porque aí ele consegue se planejar, ele consegue fazer as licitações que são devidas com calma. Então, é uma forma de garantir o quê? Esse planejamento. Também temos um outro instrumento importante com relação ao planejamento, que é o chamado estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar vai ser o primeiro estudo, a primeira análise que a administração pública vai fazer quando ela vai começar um processo licitatório, ainda lá na fase interna do processo licitatório, em que ela vai avaliar qual é a necessidade que a administração pública tem, qual é o tipo de contratação que vai atender aquela sua necessidade. Então, esse estudo técnico preliminar, ele é uma forma também de se garantir esse planejamento. O conceito do estudo técnico preliminar está lá no artigo 6º, inciso 20, e também temos essa previsão do estudo técnico lá no artigo 18, parágrafo 1º. Eu não vou ler esses artigos todos com vocês aqui, tá, gente? Porque eu estou tentando passar por todos esses princípios, porque a gente tem muita coisa ainda para trabalhar na Lei 14.133. Então, depois, quando você estiver revisando a matéria, não deixa de dar uma lida em todos esses artigos que a gente está trabalhando aqui, tá certo? Depois do planejamento, nós temos o princípio da transparência. O princípio da transparência, gente, ele é diferente do princípio da publicidade. A gente tem o princípio da publicidade, que está previsto no caput do artigo 37 da Constituição, que está previsto aqui para a gente dentre os princípios que devem ser seguidos em uma licitação,
E nós temos também o princípio da transparência aqui na Lei 14.133. Por que publicidade é diferente de transparência? Porque muitas vezes eu garanto publicidade dos atos da administração. Então, os atos eles são acessíveis a todos, qualquer pessoa pode chegar lá e buscar uma determinada informação, mas às vezes a informação que está lá ninguém consegue entender. Então, por mais que eu esteja garantindo publicidade, eu não estou garantindo transparência. Então, eu tenho que garantir a publicidade dos atos no processo licitatório e também preciso garantir essa transparência. Garantir que todas as pessoas elas entendam aquelas informações que elas estão tendo acesso. A gente tem, por exemplo, lá no artigo 164, a possibilidade de pedir esclarecimentos sobre os termos da licitação. Se eu quiser ter um esclarecimento, se eu estou com uma dúvida sobre o que está previsto ali numa determinada licitação, eu posso pedir um esclarecimento, tá certo? Depois, outro princípio que é importante a gente destacar é o princípio da eficiência, que também é um princípio que a gente conhece do direito administrativo como um todo, está previsto para a gente lá no caput do artigo 37 e que também vai ter uma importância para a gente aqui na Lei 14.133, tanto que está previsto expressamente dentre aqueles princípios que nós vimos. O artigo 144, por exemplo, ele traz a possibilidade, quando a gente está falando lá de contratos administrativos, né, porque aqui esse é o artigo 144, ele já está voltado aos contratos, mas ele traz, por exemplo, a possibilidade da fixação da remuneração variável, vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, etc. Quando eu falo que é possível que eu tenha a fixação de um contrato administrativo, né, do pagamento de um contrato administrativo através de uma remuneração variável que vai estar vinculada ao desempenho do contratado, eu estou dizendo o quê? Que eu quero garantir que aquele contratado ele seja eficiente. Se ele alcança, né, essas metas de desempenho, esses padrões de qualidade, eu posso ter, então, uma remuneração diferente. Então, é uma possibilidade que vem, né, para demonstrar a aplicação, por exemplo, do princípio da eficiência. Não basta também simplesmente ser eficiente. Quando a gente fala de eficiência, a gente está pensando nesse rendimento, nessa atuação com desempenho. Mas, às vezes, não basta simplesmente ter desempenho. Eu preciso alcançar a finalidade que eu quero com aquela atuação. E aí eu preciso, além da eficiência, respeitar o princípio da eficácia. Eficácia, gente, é diferente de eficiência. Eficiência é eu ter um bom desempenho, mesmo que lá no final eu não alcance o melhor resultado possível na minha atuação. Já a eficácia é garantir esse melhor resultado. É garantir que eu alcanço a finalidade pretendida da melhor maneira possível. Então, eu tenho a eficiência que está mais preocupada com o caminho, né, que está sendo percorrido ali, com o desempenho, né, da administração, e eu tenho a eficácia que está mais ligada ao resultado daquela atuação. Então, eu tenho eficiência, eu preciso ter, né, eficiência, eu preciso ter eficácia e eu preciso ter, no final das contas, efetividade. Isso está previsto para a gente lá no artigo 169, parágrafo 1º. Ele fala que a administração ela tem que buscar uma contratação com eficiência, que é essa atuação com desempenho, né, ao longo do caminho, com eficácia, que é esse alcançar o resultado pretendido, e com efetividade, que é quando eu tenho eficiência e eficácia, que é quando eu tenho desempenho no caminho percorrido e eu alcanço os resultados que eu pretendo, tá certo? Então, a gente tem a previsão lá no artigo 5º, tanto do princípio da eficiência quanto do princípio da eficácia. A efetividade aparece para a gente lá no artigo 169, parágrafo 1º. Outro princípio que também é novidade, que não aparecia expressamente para a gente na lei antiga de licitações, é o princípio da segregação de funções. A segregação de funções, ela está prevista para a gente lá no artigo 7º, parágrafo 1º da lei 14.133, que basicamente é dizer que sempre que eu tenho uma atuação na licitação ou no contrato que gere algum tipo de risco, seja um risco de fraude, seja um risco de alguém fazer alguma coisa errada, eu tenho que garantir que não seja a mesma pessoa atuando em todos esses momentos. Eu preciso garantir que eu segregue essas funções, que eu tenha funções separadas. Porque aí fica mais fácil, por exemplo, alguém que está atuando depois perceber o que o agente público anterior fez de errado. Vou no artigo 7º, parágrafo 1º, porque ele eu acho que é, por ser, né, por a gente não ter essa previsão anteriormente, ele é interessante. O artigo 7º, parágrafo 1º, ele fala, então, da escolha, né, da indicação de quem é que vai atuar como agente no desempenho dessas funções da lei.
E aí o parágrafo 1º fala o seguinte: a autoridade referida no caput desse artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros ou de ocorrência de fraudes na respectiva contratação. Então, sempre que possível, eu vou colocar agentes diferentes, por exemplo, para fazer a licitação e para fiscalizar a execução do contrato, porque aí eu tenho, né, uma forma de garantir essa segregação de funções. Tá? Sempre que eu tenho atividades que geram riscos, que são mais suscetíveis a riscos, seja de fraude, seja de um erro, é necessário, né, que a administração ela respeite ou ela busque esse princípio da segregação de funções. Depois do princípio da segregação de funções, outro princípio que nós temos previsto é o princípio da motivação, que está previsto para a gente, por exemplo, lá no artigo 18, inciso 9. O artigo 18, inciso 9, ele busca essa motivação, que nada mais é do que a exteriorização dos motivos da atuação da administração. Outro princípio que a gente já tinha previsto na Lei 8.666 e que nós temos agora também na Lei 14.133, ainda que com um nome um pouco diferente, é o princípio da vinculação ao edital. Quando a gente fala da vinculação ao edital, a gente está dizendo que tanto a administração pública quanto os contratados ou quanto os licitantes, eles têm que respeitar as regras previstas no edital de licitação. O edital, a gente vai dizer que ele é a lei daquela licitação. Claro que o edital ele tem que estar de acordo com a lei de licitações. Mas todos aqueles que estão ali atuando naquela licitação, seja a própria administração pública, sejam os licitantes, têm que respeitar as regras do edital. Eventualmente, por exemplo, se um contratado ele não cumpre as regras previstas no edital, nós temos uma hipótese de extinção do contrato administrativo. Lá no artigo 37, inciso 1. O artigo 37, inciso 1, ele traz a hipótese de extinção dos contratos administrativos quando o contratado ele descumpre as regras no edital. Outro princípio que também é conhecido é o princípio do julgamento objetivo. Antes de eu ir para o julgamento objetivo, só falando aqui rápido do nome, né? Porque eu falei que a gente tem uma mudança aqui no nome, mas não cheguei a colocar qual é. Na Lei 8.666, esse princípio da vinculação, ele era chamado de vinculação ao instrumento convocatório. Porque na Lei 8.666, eu tinha outros instrumentos convocatórios que não apenas o edital, que era, no caso, a carta convite lá da lei antiga. Não existe mais essa tal de carta convite aqui na nova lei de licitações. Então, hoje, o nome que a gente vai dar é princípio da vinculação ao edital. Depois, nós temos o princípio, agora sim, do julgamento objetivo, que vai dizer que vai vencer aquela licitação, vai ser declarada como a melhor proposta, aquela proposta que vai ser julgada com base nos critérios de julgamento que nós temos previstas no edital. A Lei 14.133, ela vai trazer para a gente, lá no artigo 33, mais para frente a gente fala dele, os critérios de julgamento que podem ser adotados numa licitação. Então, eu tenho menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior desconto, e maior lance, assim por diante. E aí, um desses critérios de julgamento vai estar previsto no edital daquela licitação, como critério de julgamento daquela licitação, e é com esse critério que eu vou julgar as propostas. Porque tem que ser um julgamento objetivo, com base em critérios previstos no edital. Eu não posso dizer que vai vencer uma licitação a pessoa que eu achar mais gente boa, porque isso não é um critério objetivo. Tá? Então, lá no artigo 33, nós temos a previsão dos chamados critérios de julgamento. Outro princípio que nós temos também na Lei 14.133 é o princípio da celeridade. O princípio da celeridade, gente, ele é um princípio muito importante para a gente na Lei 14.133, porque a gente percebe que a nova lei, ela busca uma maior celeridade da administração pública. Ela busca uma atuação da administração pública de forma mais célere. Então, o princípio da celeridade é um princípio que está previsto para a gente. Com relação à celeridade, por exemplo, eu posso dar de exemplo, né, trazer aqui de exemplo para vocês, o artigo 17, parágrafo 2º, que fala que as licitações hoje, com base na nova lei, elas vão ser realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica. Quando eu falo que as licitações elas vão ser feitas de forma preferencial, de forma eletrônica, né, de maneira eletrônica, eu estou garantindo uma maior celeridade. Um processo eletrônico, um procedimento administrativo eletrônico, ele tem uma celeridade maior.
né? E então a gente demonstra com essa ideia de que as licitações elas são realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, ligadas, né, garantindo, né, essa maior celeridade, essa maior rapidez. Excepcionalmente, de acordo com o artigo 17, nós podemos ter uma licitação presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Então, a regra é que a licitação ela acontece de forma eletrônica e apenas excepcionalmente, desde que exista uma motivação, exista um porquê para isso, ela pode ser feita de forma presencial. E a gente também percebe de forma muito clara essa questão da celeridade lá no artigo 17, que traz as fases da licitação. A gente vai ter um bloco só para falar dessas fases da licitação aqui, essas fases que estão previstas no artigo 17. Mas eu já te adianto que a forma com que as fases elas estão organizadas aqui na nova lei, ela traz uma celeridade muito maior do que quando a gente seguir as fases lá da lei 8666. Outro princípio que também deve ser buscado pela lei 14.133 é o princípio da economicidade. A administração pública, gente, ela tem que se preocupar com a economicidade. Ela tem que se preocupar que ela vai estar despendendo a menor quantidade de recursos públicos possível numa eventual licitação e contratação. Então, um exemplo, né, da aplicação dessa economicidade é a previsão que a gente tem lá no artigo 44, que vai dizer que, quando a administração pública está precisando de um determinado bem, o estudo técnico preliminar ele vai analisar se é melhor a administração alugar ou comprar aquele bem. Por quê? Porque pode ser que financeiramente, né, com base nessa ideia de economicidade, seja melhor alugar do que comprar aquele bem, ou não, seja melhor comprar do que alugar. Então, a administração ela tem que se preocupar com essa análise, no caso concreto, para garantir essa economicidade. Outro princípio muito importante que a gente aplica nas licitações é o princípio da competitividade, que vai dizer que eu tenho que garantir o máximo de competição possível numa licitação. Eu tenho que garantir que o máximo de pessoas que tenham interesse de participar daquela licitação possam participar. Então, a ideia da competitividade é que eu não posso ter nenhuma previsão no edital que venha a ferir essa competitividade. A gente viu isso lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição, que fala que eu só posso estabelecer no edital critérios para participação, por exemplo, critérios técnicos, dá para uma empresa, para um licitante participar de uma licitação, se houver justificativa para isso. Se aquela exigência, ela de fato for uma exigência necessária para a execução daquele contrato administrativo. Porque se eu estabeleço critérios que impeçam as pessoas de participarem de uma licitação sem nenhuma justificativa, eu estou ferindo o princípio da competitividade. Já falamos de competitividade quando a gente estava trabalhando alguns artigos da lei, mas eu destaco eles aqui com vocês de novo. O artigo 9º, inciso 1, a linha A, ele traz justamente essa questão da competitividade, de que eu não posso estabelecer critérios que venham a excluir ou impedir a participação de licitantes, a não ser que exista, né, uma justificativa, uma pertinência para esses requisitos. A gente falou lá do artigo 40, no inciso 5, que traz entre os princípios para a contratação o princípio do parcelamento quando for tecnicamente viável, e o 40, parágrafo 2º, inciso 3, que também busca essa competitividade. Depois, nós temos o princípio do desenvolvimento nacional sustentável. O princípio do desenvolvimento nacional sustentável, provavelmente você já tenha percebido, ele aparece tanto como um objetivo da licitação, quanto também como um princípio. Então, a ideia do desenvolvimento nacional sustentável, ele é um princípio que deve ser buscado pela administração pública, mas também é um objetivo da licitação. Outro princípio que nós temos é o princípio do formalismo. Ele não aparece expressamente para a gente, mas ainda assim é um princípio muito importante quando a gente fala de licitação. E é um princípio que a gente tem sempre que lembrar que é um formalismo moderado. Quando eu falo em formalismo, eu estou dizendo que, em regra, a administração pública ela tem que seguir todo o devido processo legal previsto em lei. Só que esse formalismo, ele é um formalismo moderado, por quê? Porque a própria lei, ela traz uma relativização para esse formalismo. Então, eu trouxe alguns artigos aqui só para ilustrar para vocês. O artigo 12, inciso 3 da Lei 14.133, traz essa questão do formalismo moderado.
Então, traz essa questão de que eu tenho que seguir, obviamente, as regras que estão previstas em lei, mas eu não posso exagerar, tem que ter uma razoabilidade no uso dessas formalidades. O artigo 95, parágrafo 2º, ele é bem interessante para a gente com relação a esse formalismo, porque ele vai dizer que, em regra, o contrato verbal ele vai ser nulo e de nenhum efeito. Então, em regra, quando a administração pública ela firma um contrato verbal, aquele contrato é nulo e ele não vai gerar nenhum efeito. Essa é a regra. É uma ideia de formalismo, né? Eu tenho que ter essa formalidade, eu tenho que ter esse formalismo quando a gente está falando de um processo licitatório. Agora, excepcionalmente, do processo licitatório e do contrato, né? Agora, excepcionalmente, a lei ela vai trazer para a gente a possibilidade de contratações verbais. Contratações verbais de pequenas compras ou de prestação de serviços de pronto pagamento. Esses serviços, essas contratações verbais de pequenas compras, elas são previstas, né, elas vão levar em consideração o valor da contratação. E aí, seguindo o que nós temos hoje no decreto 11.871, seria um valor de R$ 11.981,20. Então, o valor, né, para essas contratações verbais, que podem acontecer, então, de forma verbal de pequenas compras, seria esse valor de R$ 11.981,20, tá certo? E um outro ponto que a gente tem também com relação a esse formalismo, mas um formalismo moderado, com 2 artigos que eu também queria destacar com vocês, aqui é o artigo 71, inciso 1. Dá uma lida no artigo 71, inciso 1 também, você vai perceber esse formalismo moderado, eu tenho que seguir as regras, mas eu não posso exagerar nessas regras. E o artigo 147, que traz para a gente a possibilidade de saneamento de determinados vícios que não afetam os direitos dos licitantes. O artigo 147, ele traz a possibilidade de saneamento ou de convalidação de atos praticados com vícios formais que não afetem os direitos dos participantes da licitação ou o interesse público. Então, por mais que aquela atuação da administração pública, ela sempre tem que seguir regras, ela tem que sempre acontecer seguindo essas regras previstas em lei, se eu tenho um vício formal que não afeta os interesses, os direitos dos licitantes e não afeta o interesse público, é possível que eu tenha o saneamento, que eu tenha a convalidação desses atos, tá certo? Terminamos aqui os princípios que eu queria destacar com vocês com relação às licitações e contratos administrativos. A gente ainda tem vários outros pontos para trabalhar com relação a essa lei. Bora para o próximo bloco em que eu quero trabalhar com vocês. Os agentes de contratação, quero entender quem é que vai ser responsável por fazer a licitação e o contrato administrativo. E aí depois a gente já entra nas modalidades de licitação, que sem dúvida nenhuma é um ponto que aparece bastante para a gente em prova. Bora para o próximo bloco para a gente continuar, então.